O bom relacionamento entre países é fundamental para questões políticas, econômicas e sociais e pode interferir diretamente na vida dos habitantes e no rumo de uma nação. O Câmara Debate desta semana discute relações internacionais com o professor Henrique Menezes. Ele é doutor em Ciência Política pela Unicamp e professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Professor Henrique também, muito bom recebê-lo hoje para a gente discutir esse assunto, seja bem-vindo. Obrigado. Professor, a gente quer tentar fazer um programa bem didático mesmo, porque a gente vive escutando no noticiário a expressão relações internacionais que melhoraram ou pioraram com o país X e Y, e a gente quer entender um pouco melhor como é que funciona essa história. Primeiro, quando a gente fala em relações internacionais que um país tem com o outro, a gente está falando de quê? Bom, só tratando do termo relações internacionais em si, né, e quando a gente olha também para os cursos acadêmicos de relações internacionais, a gente vê que o termo engloba uma quantidade muito grande de áreas, de questões, né, de atividades que os governos empreendem internacionalmente, mas não só os governos, também empresas, organizações de sociedade civil. Então, o termo relações internacionais, ele engloba uma quantidade muito grande de questões, de atividades, de ações. Em geral, o termo está relacionado muito diretamente, mas não exclusivamente, com a política externa, né? A política externa, sim, é a atividade pública, né, a ação pública do governo para com outros governos, organizações internacionais, em geral, né, blocos regionais, etc. Né? Mas o termo relações internacionais, ele envolve, então, como eu estava falando, uma série de questões e de áreas de atividade, né? E aí, desde as relações econômicas e comerciais que o Brasil estabelece com parceiros econômicos, né? A diplomacia em si, política, né? Participação nas grandes convenções e conferências internacionais, que englobam uma quantidade muito grande de temas, né? Mudanças climáticas, negociações comerciais. E o termo relações internacionais também engloba atividades que não são estritamente estatais, né? Como eu tinha dito, processos de internacionalização de empresas, o comércio, fluxos migratórios, todas essas são questões que acabam sendo observadas e inseridas dentro do termo relações internacionais. Nas últimas décadas também tem ganhado muito destaque e relevância nas relações internacionais as atividades empreendidas também por órgãos ou por governos subnacionais, né? Estados, municípios têm também se engajado em parcerias internacionais, atividades de cooperação, né? E todas essas questões acabam sendo inseridas dentro do termo relações internacionais. E uma variável, uma dimensão importante é a política externa, como eu estava dizendo, que é sim a ação pública do Estado perante outros atores internacionais. Há atos simbólicos que representam se um país está bem relacionado com o outro. E aí eu citaria, por exemplo, a visita da presidente argentina à presidente Dilma aqui no Brasil, a visita da presidente Dilma ao presidente Barack Obama nos Estados Unidos. Isso é um ato simbólico para demonstrar que os países estão tentando dialogar da mesma maneira? Não, com certeza, né? Na diplomacia, né, existe uma série de ritos e rituais importantes. E a visita de Estado, né, a visita de um chefe de Estado a outro chefe de Estado é, como se pode dizer assim, o ato máximo de reconhecimento do relacionamento entre esses países, né? E há um simbolismo também muito interessante quando um presidente, por exemplo, assume o cargo, quando ele vai iniciar suas primeiras viagens internacionais, e a escolha dos parceiros em que ele vai iniciar esse processo de viagens e de apresentação de credenciais do novo chefe de Estado, é um ato simbólico importante, né? No Brasil existe o costume dos presidentes fazerem viagens na América do Sul para demonstrar um pouco a relevância da região, né, para o país. Os casos que você citou, essa última visita agora da Dilma aos Estados Unidos, né, essa viagem dela aos Estados Unidos foi recebida pelo Barack Obama, ela tem uma relevância importante, né, justamente por
demonstrar que as relações entre os países não estão mais tão estremecidas quanto estavam nos episódios anteriores de espionagem do governo americano. Que ela chegou a cancelar uma visita. Exatamente. Por conta da espionagem. Simbolicamente, isso é um ato também muito importante, que mostra a insatisfação do governo brasileiro com relação ao ato do governo americano, né? E que aparentemente não cessou, né? Parece que as espionagens, pelo que a gente vê no noticiário, ainda continuam. Mas, sim, esse simbolismo é importante, tanto na visita quanto na recusa ou no cancelamento de uma viagem, como foi o caso que o Brasil fez, demonstrando claramente a insatisfação com o episódio. Sobre essa visita da Dilma, né, ao presidente americano, houve uma situação envolvendo a repórter Sandra Coutinho, da Globo News, que ela questionou tanto a presidente Dilma quanto o presidente Barack Obama sobre o Brasil ser uma potência regional, os Estados Unidos ver o Brasil enquanto uma potência regional e o Brasil se achar uma potência mundial. Isso teve uma repercussão, algumas pessoas disseram que o presidente Barack Obama deu um fora, na verdade, para falar popularmente na Sandra. A gente tem esse vídeo aí que circula pela internet, vamos assistir para a gente voltar comentando. Presidente, o Brasil se vê como um líder global no cenário mundial. E os Estados Unidos veem o Brasil como um cenário regional. Como conciliar essas duas visões? Well, I'm actually going to answer, in part, the question you just asked the President. We view Brazil not as a regional power, but as a global power. The negotiations that are going to be taking place in Paris around climate change can only succeed with Brazil as a key leader. And the announcements that have been made today about their goals on renewable energy is indicative of Brazil's leadership. On issues like global health, we're not going to succeed unless we're working with Brazil. And Brazil, we consider to be an absolutely indispensable partner in these efforts. I think all that means that we should be very strong partners for years to come. Aí, eu até acho que a Sandra fez um favor à presidente Dilma, porque ela conseguiu tirar em palavras do presidente Barack Obama que os Estados Unidos consideram o Brasil uma potência global. Importante uma declaração dessas? É importante, mas essa declaração, de certa forma, ela tem um conjunto de questões aí que tem que ser melhor discutidas, né? Uma, até mesmo, é a questão da cordialidade, né? Uma visita entre chefes de Estado, num momento de reaproximação, de certa forma, o Obama, ele fez um discurso, de certa forma, duro com a jornalista e colocando a posição do Brasil de maior destaque. Tem um pouco dessa dimensão, né, de ser uma declaração política e diplomática do Obama, né? Mas quando se fala sobre o Brasil potência global ou potência regional, ou Brasil líder regional ou líder global, esse é um tema muito delicado e complexo que, como eu estava dizendo, envolve uma quantidade de questões por trás, né? A primeira delas é que, quando se fala em líder regional, um líder normalmente ele tem liderados, né? Aqueles que são liderados pelo líder, né? E dificilmente, na América do Sul, por exemplo, falando do Brasil como suposto líder regional, nós conseguiríamos ouvir de presidente da Argentina, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Bolívia, de que o Brasil é um líder, né? Então, é uma questão de percepção, né? E a percepção na política é um pouco complicada de saber, né? Ou seja, como o Brasil é visto pelos países que supostamente ele lideraria, se ele fosse um líder, né? E se o Brasil tem, de fato, capacidade de liderar regionalmente, né? A fala do Obama, ela soa mais no sentido de mostrar que o Brasil, em determinados temas globais, tem sim uma relevância grande, uma grande relevância, né? Ele cita a discussão sobre mudanças climáticas. É claro que o Brasil é naturalmente um país importante, por ser reserva de uma biodiversidade imensa na região amazônica, mas não só na região amazônica. A questão também que ele menciona de saúde, as discussões sobre saúde global. O Brasil é também um ator importante nessas discussões internacionalmente. E, além de tudo, obviamente, a questão mais óbvia, o Brasil é uma grande economia, né? Se você pega os rankings das economias internacionais, o Brasil está sempre ali entre as 10 maiores economias. Isso dá credenciais do Brasil ter uma certa relevância internacional. Mas aí a dizer que o Brasil é uma potência mundial ou é um líder global é um certo exagero que tem que ser olhado de forma mais cautelosa.
Mas a declaração do Obama, sim, de certa forma, fortalece mais as relações entre os dois países e dá credenciais a Dilma de se fortalecer um pouco nas discussões internacionais. Não só nos temas que o Obama mencionou, mas em outros também, né? Se tratando dessa questão de ser um líder regional, professor, quando a gente observa no noticiário, por exemplo, reuniões do Mercosul, a gente vê no posicionamento da mesa até a presidente Dilma no centro, como de fato fosse o líder aqui na América do Sul. Na sua opinião, é de fato, isso é de certa forma uma maquiagem, uma falsidade de alguma maneira e não funciona bem assim? Bom, essa também é uma questão que envolve um conjunto de variáveis aí que tem que ser discutidas. Uma delas, como eu estava mencionando, que eu acho que para o cenário regional também funciona da mesma forma, é que o Brasil é economicamente muito maior do que todos os outros parceiros regionais. Há uma desproporção muito grande entre a riqueza agregada do Brasil, a questão do PIB brasileiro, né, com os outros países da América do Sul. Então, isso já cria um cenário em que, no âmbito econômico e comercial, o Brasil, por exemplo, também é superavitário com todos os países da região. O Brasil tem na região da América do Sul um parceiro em que onde ele consegue exportar produtos de maior densidade tecnológica. Então, economicamente, sim, o Brasil tem uma preponderância na região. Agora, a dificuldade é transformar isso em liderança política. E eu não sei nem até mesmo se o governo brasileiro tem interesse em ser líder, né, da região mesmo, né, usando o termo de forma mais... a palavra líder, da forma como a gente conhece normalmente, eu não sei se o Brasil tem interesse em ser líder da região. O que de fato acontece é que nas últimas décadas, a região sul-americana vem ganhando cada vez mais importância para a política externa brasileira, para os interesses brasileiros. E isso gera, de um lado, um certo ativismo do Brasil com relação à região, mas, ao mesmo tempo, gera uma espécie de desconfiança por parte de alguns parceiros, né, na região. Então, é difícil de falar em Brasil como líder regional, mas o que dá para dizer é que o Brasil tem demandas, interesses na região, e, de alguma forma, ele atua nesse sentido, né? O Brasil, por exemplo, através do BNDES, por exemplo, financia obras de integração regional, né, que fortalecem a integração física do continente, né? O Brasil, assim, ainda tem uma postura muito forte com relação ao Mercosul e à expansão do Mercosul. Agora se discute a entrada da Bolívia como membro permanente do Mercosul. Então, a Unasul também, né, foi criada recentemente e o Brasil também deposita uma certa privilegia um pouco essas estruturas regionais, apesar de o Brasil também não ceder muito para as estruturas regionais. Um debate sobre até que ponto a soberania do Brasil tem que se sobrepor e os interesses particulares do Brasil tem que sobrepor os interesses regionais, né? Então, esses termos de liderança, potência, eles são bem complexos para se discutir e se chegar a uma resposta categórica. O Brasil é um líder regional, ou o Brasil não é um líder regional, e até mesmo se o Brasil demanda ou quer ser um líder regional, ou o Brasil quer, de fato, fortalecer a região porque isso é de interesse do Estado brasileiro. Possivelmente devem haver interpretações diferentes também em cada país, né? As opiniões devem divergir. Deixa eu fazer um intervalo rápido aqui, professor, vamos fazer uma pausa. Na sequência, então, a gente continua esse debate. Até já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade.
São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Debate está de volta, hoje discutindo relações internacionais com o professor Henrique Menezes, que é doutor em Ciência Política pela Unicamp e professor do Departamento de Relações Internacionais da UFPB. Professor, deixa eu voltar esse bloco também usando um termo bem popular. Para a gente ter boas relações internacionais, para um país ter boas relações internacionais, ele precisa, às vezes, ficar em cima do muro diante de algumas situações externas, diante de alguns debates externos, não omitir opinião sobre, às vezes, situações graves que alguns países passam? Bom, essa também é uma questão controversa, né? Não controversa, mas complexa, né? No seguinte sentido, alguns temas... de certa forma, globais, eles acabam gerando certa comoção internacional e acabam produzindo efeitos sobre a credibilidade de determinados países, etc. No caso, você não citou nenhum caso específico, mas em algumas crises humanitárias, violações graves de direitos humanos, são temas que exigem respostas, alguns pelo grau de emergência da situação, mas exige um posicionamento dos países. Em determinados casos, os governos acabam se posicionando, como você mencionou, de forma ficando em cima do muro. Em determinados casos, essas violações de direitos humanos, como o exemplo que eu dei, ocorrerem em países onde há interesses desses governos, né? E aí isso vai criar, obviamente, um dilema, né? Para citar um exemplo muito claro, um dos principais parceiros econômicos dos Estados Unidos, né, a Arábia Saudita, é uma violadora sistemática de direitos humanos, né? Não há democracia, ou seja, tem uma série de problemas. E os Estados Unidos é, pelo menos no discurso, o grande defensor da liberdade, da democracia, dos direitos humanos, mas nas suas relações exteriores eles acabam tendo que sustentar determinados regimes autoritários, porque isso está diretamente relacionado aos seus interesses econômicos, no caso específico, o comércio internacional de petróleo. Então, a política externa, né, nesse caso, ela acaba tendo um grau de hipocrisia muito grande, em que determinados valores que são entendidos como valores universais, efetivamente, acabam sendo submetidos a interesses econômicos particulares, sem muito constrangimento. O caso dos Estados Unidos é emblemático. Os Estados Unidos agem dessa maneira sistematicamente. Países menos poderosos, né, acabam sofrendo pressões mais fortes com relação a isso, né, acabam se submetendo, tendo que se submeter mais a pressões externas, né, do que países como os Estados Unidos, países europeus, né, etc. E a ascensão da China hoje mostra um pouco isso, né? De acordo com a visão formal de democracia que é utilizada pelas organizações internacionais, a China não é uma democracia. Mas isso pouco é debatido internacionalmente, como é o caso de Cuba, por exemplo, né? Cuba sofre uma pressão imensa por não ser democrático que a China não sofre, né? Então, as questões econômicas e o poder, às vezes, ele é muito mais relevante do que os valores que são expostos como sendo valores universais, né? Então, a diplomacia, a política externa, acaba tendo que lidar um pouco com essas controvérsias naturalmente, né? E há um limite, há um bom senso, e como é que os países encontram ao não se envolverem com determinados debates de outros países? Bom, bom senso acho que é um termo complicado de inserir nessa discussão, mas vou falar um pouco do caso brasileiro. O Brasil foi acusado, não acusado, mas acusado, sim, pela imprensa, em alguns momentos, de ter sido muito leniente ou muito aberto com regimes ditatoriais no continente africano, que o Brasil buscava se aproximar mais. O caso da relação que o Brasil tinha com o Irã também suscitou muitos questionamentos, né, na mídia, nos setores da oposição ao governo. E esse acaba sendo uma questão muito sensível, né, porque às vezes se exige um certo grau de
qualidade ou de respeito a diferenças e a direitos nos países parceiros do Brasil, que às vezes a gente até nem consegue atingir no âmbito nacional, né? Então, acaba que na política externa você tem sempre que lidar com essas dificuldades, né? E o Brasil, várias vezes, em votações na Organização das Nações Unidas, se absteve de condenar países parceiros, ou que o Brasil queria ampliar as relações, que eram acusados de violações, né, de direitos humanos, né? O caso do Irã foi um. E o Brasil acabava se abstendo em votações que buscavam a condenação desses países, ou algum tipo de retaliação, de embargo. E isso acaba gerando debates, mas que são debates naturais da política externa. É difícil você conseguir imaginar a política externa e as relações internacionais como um todo sendo pautadas exclusivamente por valores morais. Da mesma forma que seria algo um pouco complicado também imaginar as relações internacionais desprovidas de qualquer tipo de valor, de qualquer tipo de moral do direito internacional. Então, as relações internacionais, ela lida, né, com esses conflitos entre interesses particulares, egoístas, relações de poder, né, claros e abertos, com tentativas de construção de organizações internacionais voltadas a garantir direitos considerados universais, etc. Né? E a própria definição de valores universais também já é um pouco controversa, né? Então, as relações internacionais têm que lidar com esses conflitos, né, o tempo todo. Professor, e um país sem relações internacionais? Eu conversava antes da gente começar a gravar com o senhor. Não sei se a gente pode dizer que não tem relação nenhuma, mas a Coreia do Norte meio que quer viver completamente isolada, né, no seu regime ali. O que é que se acarreta para um país que está pouco se importando com a opinião alheia, com a economia alheia, com a política de outros países? Bom, a Coreia do Norte é um caso, assim, de certa forma, emblemático, né? Não só a Coreia do Norte, tem outros países também. Myanmar também é um país extremamente fechado. Mas aquilo que a gente estava... Essa questão de o país ser fechado não necessariamente é por decisão exclusivamente do país, né? Vários países, por decisões, sejam multilaterais, de organizações internacionais, acabam sendo também forçados a se retirar, de certa forma, do convívio internacional, através de embargos, né, da retirada de representação diplomática desses países. Agora, o caso da Coreia do Norte é um caso sui generis, né, porque você tem ali um regime autocrático, fechado, né, e passa de pai para filho, o governo, né, um regime extremamente fechado e que, por essas próprias características, acaba sofrendo também a retaliação de outros países, o que faz com que ele fique ainda mais fechado diante das relações internacionais como um todo, né? E isso traz consequências, né? De um lado, quando um país é, de certa forma, retirado do convívio internacional, acredito que há uma tendência a esse regime se radicalizar ainda mais como forma de resposta também a essa situação em que ele vive. Ruim para a população? Que reflexos para essa população que não está tendo contato com o mundo lá fora, digamos assim? Não, ruim para a população em vários sentidos, né? Por um lado, por não ter acesso, né, ao mundo externo em todos os sentidos, né? Não tem acesso ao comércio, não tem acesso a novas tecnologias, sejam tecnologias mesmo, tecnologias sociais, questões que ocorrem, né, fora das fronteiras do país, e a população como um todo fica privada disso, né? E até questões mais simples, né? A possibilidade de viajar, de conhecer outras partes do mundo, de certa forma perde, né? O país perde, a população perde e as relações internacionais também, porque sustentar um cenário em que você tem um país privado do convívio internacional, inclusive por decisões externas ao país, isso acaba criando um ponto de instabilidade, de radicalismos, né? É um cenário ruim para todas as partes, né? Professor, há duas organizações aqui para a gente citar. A Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, e a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Qual o sentido desses países se unirem dessa maneira? E funciona de fato? Se estabelece ali bons discursos quando se é para pensar em saúde, em meio ambiente, em uma série de temas? Bom, a ONU ela é a principal organização
internacional que a gente tem, né, especialmente no âmbito político, né, e por outro lado, no âmbito comercial, tem a Organização Mundial do Comércio. A ONU ela surge depois da Segunda Guerra Mundial com o propósito de criar um sistema internacional pacífico, né, evitar a eclosão de novos conflitos como foram na Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E ao longo do tempo, ela acabou se transformando em uma organização muito mais ampla, agregando uma série de outras organizações mais técnicas, né, ou criando ou agregando, né, dentro do sistema ONU, que se chama, você tem um conjunto de organizações internacionais e de agências especializadas do próprio sistema ONU. Mas o foco dela sempre foi, né, o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral. O Conselho de Segurança tinha o propósito de estabelecer um sistema internacional pacífico através da retaliação a membros da comunidade internacional que se colocassem de forma agressiva com relação ao outro membro do sistema ONU, né? Mas aí, hoje em dia, né, você tem um conjunto de atividades que acabam sendo inseridas dentro desse conjunto de organizações e agências que é o sistema ONU, né? Por exemplo, você perguntou da efetividade, né, da organização, também é um tema um pouco complicado, porque você tem que pegar a efetividade dela nas suas várias e múltiplas áreas de atuação, né? Hoje em dia, né, em 2015, está em discussão, por exemplo, a renovação daquilo que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que hoje vão se chamar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda pós-2015, que é um compromisso, um grande compromisso multilateral de todos os países em erradicar, na verdade, reduzir e erradicar a pobreza extrema e garantir outros direitos sociais, desenvolvimento econômico e social como um todo, para todo o sistema internacional, para todos os países, né? Hoje em dia se faz o balanço do que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi um acordo aprovado em 2000, que vigora até hoje, 2015, e que vai ser renovado para 2030. E hoje se discute justamente a efetividade, o que de fato aconteceu nesses 15 anos, quais os objetivos foram alcançados. E o balanço é positivo, de certa forma, né? Mas regionalmente algumas regiões do mundo não conseguiram alcançar ou mesmo melhorar e progredir em termos de erradicação de pobreza, de melhoria das condições de saúde da população. Então, esse balanço da efetividade, ele passa pelas diferentes áreas de atuação da organização e, ao mesmo tempo, é difícil mensurar, né, a efetividade porque você tem múltiplos interesses, né, em jogo dentro desses determinados temas, né? Mas, de certa forma, o que se pode dizer é que a ONU, o sistema ONU como um todo, ele é uma estrutura extremamente muito grande, né, e que tem uma quantidade muito grande de atividades, né, desde a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, todas elas estão vinculadas ao sistema ONU, né? E a Organização dos Estados Americanos, ela é uma organização bem menos relevante, obviamente, não só pela sua dimensão regional, não é uma organização global, e com, assim, de certa forma, ela não tem tanta efetividade como a Organização das Nações Unidas, né? O que dá para retirar da OEA, que eu acho que é uma questão interessante, é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que foi um avanço significativo para a região, que é uma corte responsável por julgar, né, e tratar de temas de violação de direitos humanos na região, né? Acho que, de certa forma, dá para dizer que a corte é um passo importante da OEA. Tá ok, professor. A gente já precisa encerrar. Quero lhe agradecer a presença mais uma vez, por ter vindo esclarecer esse assunto para a gente. Sem dúvida ficou bem mais claro, né, o que é que a gente está falando quando fala em relações internacionais. Muito obrigado por ter sempre aberto. Obrigado a você. O Câmara Debate de hoje termina agora. Eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. Pelo nosso facebook.com/TV Câmara JP, é possível rever este e todos os nossos programas, mandar uma mensagem para a nossa equipe com sugestão de pauta, a gente espera lá. O nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição, uma ótima semana para você e até a próxima.